Falar bem não é um dom, a pessoa não nasce falando bem, né? Afinal, as pessoas nem nascem falando de fato, né? As pessoas desenvolvem a comunicação, vão desenvolver a forma de falar bem com o tempo. E quando eu digo falar bem, não significa só ter uma boa dicção, né? Saber falar muito bem as palavras. Falar bem vem muito mais também da questão lógica, de como que eu vou construir de fato meu contexto de contar histórias, de realmente tocar as pessoas. Eu posso sim ter, é claro, de treinar uma boa dicção, treinar como que eu falo as palavras, né? Como que eu estou pronunciando cada uma das palavras que eu digo, mas de fato, de nada adianta se eu não tiver uma comunicação muito boa para passar. Entenda que comunicação é diferente de falar. Eu posso falar, eu vejo, tem várias pessoas que conseguem pronunciar palavras muito bem, mas de fato elas não conseguem se comunicar. Isso porque comunicação já é uma coisa além de simplesmente falar. Falar, todo mundo fala. Falar bem, poucos vão falar. Se comunicar realmente algo liberado para os extraordinários. Se comunicar de fato, se comunicar bem com as pessoas, trazer essa eloquência, por assim dizer, para as pessoas ao qual se fala, não é algo que é dado somente para alguns, mas sim treinável. Mas o primeiro passo, por que eu preciso falar bem e como que eu faço para falar bem e ter essa comunicação? Primeiro de tudo, eu preciso ter sempre um objetivo. Eu gosto sempre de dizer que de nada adianta eu abrir a minha boca para falar, né, conversar se eu não tiver um objetivo. E diante disso, né, o primeiro passo para a gente poder ter, o primeiro conhecimento para a gente poder ter em cima de uma boa fala, né, de uma boa comunicação, é saber ouvir. Toda comunicação ela é uma troca a gente tem dentro da comunicação. Nós temos quem vai ser o locutor, nós temos quem transmite a mensagem, por assim dizer, e nós temos o receptor dessa mensagem. Então é uma troca. O locutor diz alguma coisa que o receptor vai identificar e depois esse receptor vai dar um feedback para esse locutor. Simples assim. Só que para eu poder ter essa troca, para ela poder ser uma troca benéfica e realmente eu ter aí uma percepção, entender muito bem, ter esse contexto agregado, ter essa visão que traz aí a questão da comunicação, eu preciso saber ouvir. Sempre foi dito que quem muito fala, pouco ouve, né? E quem pouco ouve, pouco fala. Isso porque, quando a gente fala de comunicação, vem muita questão da integração, de como que eu estou me relacionando com a pessoa para a qual eu me comunico. A gente percebe que grandes atores, né, pessoas que realmente são ótimas na comunicação, por assim dizer, são muito bons não porque eles têm um dom de atuar, mas porque eles constroem uma atuação baseada muito em quem que vai estar assistindo, né? Eu tenho que perceber quem que é o meu público-alvo que eu estou falando e quais são os pontos que eles mais gostam e que eles menos gostam na personagem que eu estou representando, que eu estou atuando. Só que quando a gente fala de comunicação, igual eu estou aqui para você, eu posso sempre deixar que você fale, conte mais sobre aquilo que a gente está conversando do que eu somente falando. Porque somente eu falando, cada vez que eu falo alguma coisa, você interpreta de um jeito. Eu gosto sempre de fazer essa seguinte pensamento. Imagina que você tem trilhões de neurônios, trilhões de receptores auditivos que estão recebendo mensagens a todo momento do ambiente, não só de mim, mas do ambiente. O ambiente faz barulho, o ambiente tem várias coisas, e aí esses receptores eles precisam identificar esse som, precisam interpretar esse som e transformar esse som que eles ouviram na mensagem. Então, cada pessoa, eu posso falar aqui 1000 coisas, eu posso falar aqui 1000 vezes a mesma frase e toda vez que uma pessoa ouvir essa frase, ela vai interpretar de uma maneira diferente. Porque a interpretação vem muito do contexto onde ela está inserida, onde essa pessoa está. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão,
um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Vem muito da sua cultura, da sua escolaridade, dos seus conhecimentos, das suas experiências. Então, se eu digo uma frase e eu falo assim, frango é bom, para você, se você já comeu frango, ele pode ser muito bom. Só que para uma pessoa que, por exemplo, nunca comeu frango, ela vai dizer, poxa, mas frango não é bom, nunca comi. Ou talvez uma pessoa que comeu um frango estragado uma vez e ela teve aquela questão de ficar, né, de fato, traumatizada por aquele frango, ela vai dizer, frango não é bom, não presta, você está mentindo. Né? Para uma pessoa que defende os direitos dos frangos, por assim dizer, ela vai dizer que, nossa, comer frango é assassinato. Então tudo depende do contexto lógico onde essa pessoa está inserida. E por isso que eu preciso ouvir. Porque quando eu estou me comunicando, preste bem atenção, né? Eu me comunico com um objetivo. Lembra que eu falei do objetivo. Então imagine que eu estou dando uma palestra, eu tenho um objetivo naquela palestra, eu preciso ouvir quem são as pessoas que estão me ouvindo. Se eu estou numa reunião de trabalho, se eu estou falando com o meu chefe, se eu estou falando com os diretores da empresa, eu tenho um objetivo com aquilo ali, eu preciso identificar quem são as pessoas que estão ali me ouvindo, para eu saber quais são ali o seu própria história, eu preciso deixar que elas falem, contem um pouco para mim. Né? Ah, não, eu estou numa entrevista de emprego, eu preciso saber eu ouvir quem está do outro lado, para que eu possa pegar os nuances daquilo que a pessoa quer depois que eu diga. Beleza? E depois nós temos a dinâmica não falada, um outro conhecimento que a gente precisa ter, que é entender que não só a pessoa fala pela boca, mas a pessoa fala pelo próprio corpo. Cada gesto, cada forma da pessoa falar vai significar alguma coisa. Vai de fato significar se a pessoa está prestando atenção no que você está falando ou se para a pessoa aquele papo não a interessa. Então a gente precisa ter essa visão de que a dinâmica não falada, a dinâmica do corpo, muitas vezes pode dizer muito mais do que simplesmente a fala. Como, por exemplo, eu posso estar numa palestra, eu posso estar palestrando para centenas de pessoas e, de repente, ao olhar para elas, eu vejo que elas não estão com o corpo reto, elas estão com o corpo reclinado. Isso quer dizer que elas estão, né, não estão felizes, não estão interessadas naquilo que eu estou passando. Elas estão relaxadas, elas estão, isso aí tanto faz, isso aí para mim não vai agregar muito valor. Né? Porque, geralmente, quando a gente está interessado no assunto, a gente coloca a postura mais à frente para que eu possa ouvir melhor. Então, se eu me reclino, eu estou relaxado. Aquele assunto, eu estou ouvindo ele, mas eu não estou assimilando que aquilo pode ser algo para melhor. Né? Às vezes eu posso ver a pessoa arqueando as sobrancelhas, toda hora arqueando as sobrancelhas. Isso significa que ela está prestando atenção e ela está gostando do que ela está ouvindo. Né? Eu posso também ver aquela pessoa que ela vive com um aceno de cabeça negativo, toda hora dizendo assim, ou seja, ela não está curtindo aquilo que eu estou falando. E ela não precisa pegar e dizer. Eu percebo isso através da dinâmica não falada. Então, às vezes eu estou numa reunião de trabalho e eu percebo que tem colegas que estão batendo os dedos, estão batendo os pés, ou seja, eles estão impacientes daquela reunião. Então, às vezes eu estou sendo muito, falando bastante, eu estou sendo muito prolixo, e isso faz com que a reunião não seja tão produtiva. Então, aquela pessoa ela vai me dar suaves avisos de que ela não está satisfeita com aquela situação. Então, eu preciso da dinâmica não falada, eu preciso identificar esses pontos comportamentais também que as pessoas podem estar fazendo durante a minha presença, a minha fala. Só que aí tem um detalhe muito importante. A gente tem alguns gestos, alguns movimentos de corpo que vão nos identificar certos pontos. Como eu disse, a pessoa que bate os pés, que bate as mãos, começa a mexer os dedos, ela pode estar impaciente com aquilo, porque ela não está curtindo ou a informação que eu estou passando para ela está em demasia. Eu estou falando e falando e falando e repetindo a mesma informação. Também se a pessoa, em vez dela arquear o corpo para frente, ela arqueia o corpo para trás para ficar mais relaxado, significa que aquele fato para ela não é interessante o suficiente para ela dar total atenção, ou seja, ela vai reclinar, ela não vai, é claro, mexer em outras coisas, ela não vai se desligar naquele momento, mas ela não está de fato interessada naquele assunto. É igual tu sentar para ver uma série, tu não vai sentar numa cadeira e colocar o corpo reto em 90 graus para assistir uma série, não, você está no momento recreativo, você vai colocar as costas para trás e relaxar, porque aquele conteúdo, ele não é para você
aprender alguma coisa, mas sim para você relaxar, diferentemente quando você está na escola, na faculdade, onde você está no corpo de 90 graus para poder, né, de fato assistir a aula ali, aprender a matéria. E também, né, então a gente tem esses movimentos. É claro que há outros movimentos que eu vou ter que ir pegando conforme eu tenho a minha experiência. Então, se você de fato quer trabalhar mais a sua oratória, você quer trabalhar mais a sua dicção, você tem que ir para a prática. De nada adianta você ver esse curso ele vai trazer para você teoria, vai trazer para você exemplos, igual eu estou trazendo, para agregar um pouco no seu conhecimento. Mas, de fato, o melhor conhecimento que você vai ter na arte de falar bem em público é ir à prática. Então, pegue toda oportunidade que tu tiver de falar em público, vai lá e faça. Toda oportunidade que tu tiver de dar uma apresentação, vai lá e apresente. Ah, mas a minha apresentação está saindo ruim. Mas tu está sempre melhorando. E essa evolução, ninguém pode tirar de você, beleza? Espero que tenha gostado, espero que tenha curtido. Eu te vejo na próxima aula, fique comigo e por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!